E nós teremos derby, Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Eu estava, cara, com a intuição que isso ia acontecer. Eu estava realmente com a intuição que isso ia acontecer. Quando o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista, eu falei, cara, seria incrível, cara. Seria top se a gente cruzasse com o Corinthians na Copa do Brasil e desse o troco, entendeu? E tá aí. Na realidade, eu esperava que seria uma final, Palmeiras e Corinthians, mas aconteceu de ser oitavas de final. Eu vou comentar um pouco aqui nesse vídeo o que eu acho disso, beleza? Mas antes, se inscreve aqui no MJ Alviverde, você precisa se inscreve, é muito importante a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e toda a sua interação com o vídeo, que me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, beleza? Gente, o Palmeiras cruzar com o Corinthians nessa Copa do Brasil, por que eu acho que isso aí é a melhor coisa que poderia ter acontecido? Simplesmente porque o Palmeiras, além da questão, óbvio, de o Palmeiras, pela honra dele, dar o troco daquela final do Campeonato Paulista ridícula que o Palmeiras fez, ainda por cima, tem a questão de que o Palmeiras, cara, ele precisa começar a vencer os jogos grandes de novo, cara. O Palmeiras precisa voltar a performar nos jogos grandes, porque o Palmeiras parou de performar nos jogos grandes. Gente, você que tá aí me assistindo, fala aí pra mim, qual foi o último jogo grande que o Palmeiras, ele performou, que o Palmeiras superou o adversário? Cara, eu acho que o último jogo grande que o Palmeiras performou, que ele realmente venceu o adversário num jogo grande, decisivo, foi lá contra o Botafogo, pô. Aquele lá de 2023, o 4-3. Aquele foi o último. Desde então, o Palmeiras não performa mais, né? O Palmeiras, ele caiu pro Flamengo na Copa do Brasil, no ano passado, ele caiu pro Botafogo na Libertadores, o Palmeiras, ele depois foi decidir o Campeonato Brasileiro com o Botafogo e tomou uma sacolada no Allianz Parque, e essas eliminações aí, esses vexames que eu tô falando, tudo no Allianz, hein? O do Campeonato Brasileiro, 3-1 contra o Botafogo no Allianz, a pancada na Libertadores pro Botafogo no Allianz, eliminado pro Flamengo na Copa do Brasil no Allianz, e outra coisa também, no ano passado, o Palmeiras não venceu nenhum time do G6. O Palmeiras não vence os times do G6. Então, o Palmeiras, ele tá num problema ultimamente. Eu acho que o Abel Ferreira, essa comissão, eles precisam, cara, voltar a se provar. O Palmeiras, o Abel, eles precisam voltar a performar em jogo grande. O Abel, ele se segura muito, o nome do Abel se segura muito no que ele ganhou lá atrás, gente. Do que ele ganhou lá em 2021, 22, há 3, 4 temporadas atrás. O nome do Abel, ele se mantém muito ainda hoje pelaquela Libertadores lá contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro lá em 22, aqueles títulos lá que já fazem 2, 3 temporadas. Entendeu? Em 23, a gente só ganhou aquele brasileiro graças ao Endrick. Não teve nada do Abel ali não, viu? Da comissão dele. Não se engane, você aí palmeirense, ou mesmo que não seja palmeirense, se estiver me assistindo, não se engane. Aquele brasileiro de 2023 a gente ganhou graças ao Endrick e ao vexame histórico do Botafogo. Se o Botafogo não tivesse dado aquele vexame histórico e tivesse mantido a vantagem dele, a gente não teria ganho nem aquele brasileiro. A gente já estaria há 2 temporadas sem ganhar um título relevante. Com um dos elencos mais caros que o Palmeiras tem, a estrutura que o Palmeiras tem, o salário altíssimo que o Abel Ferreira ganha. Entendeu? Salário de nível europeu que o Abel Ferreira ganha. Então, o Palmeiras precisa desse jogo sim. O Palmeiras tem que enfrentar o Corinthians sim. Tem que ser jogo grande, tem que ser clássico. Tem que enfrentar Corinthians, tem que enfrentar Flamengo. Na Libertadores lá também, River Plate. Entendeu? É que eu vou falar nesse vídeo aqui mais da Copa do Brasil. Tem que enfrentar o Corinthians sim. Porque eles precisam agora se redimir do vexame que eles deram, aquela final de Campeonato Paulista ridícula que o Palmeiras fez, né? Onde faltou muito futebol, faltou muito desempenho. Eles precisam agora se redimir do que eles fizeram e eles precisam também
voltar a ganhar jogo grande. O Palmeiras precisa voltar a ser aquele Palmeiras de 21, 22, que derrotou o São Paulo, que derrotou o Flamengo, que derrotou o River Plate. Tem que voltar a ser aquele Palmeiras. Não dá pra ficar mais nesse negócio de querer ficar sendo campeão só jogando contra time fraco, contra time sem camisa, time sem tradição, entendeu? Tem que ganhar clássico, tem que ganhar derby, tem que chegar lá e, cara, pisar na cabeça do Corinthians. Essa que é a real, tem que pisar na cabeça do Corinthians. O Palmeiras precisa se provar, entendeu? O Palmeiras tem que provar que hoje o Palmeiras como clube, ele tá acima do Corinthians. Em organização, em administração, em elenco, ele tem que provar isso no campo. Não adianta nada o palmeirense ficar tirando sarro do Corinthians de que tá devendo, de que tá em crise, de que é isso, que é aquilo e tal, que realmente o Corinthians tá numa crise institucional absurda, é verdade, mas não adianta nada, cara, chegar dentro de campo e isso não se provar. Não adianta nada chegar ali 11 contra 11 e o Corinthians competir com o Palmeiras, enroscar a vida do Palmeiras como foi no Paulista, cara. O Corinthians ganhou do Palmeiras sem fazer força. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista do Palmeiras na tranquilidade, sem fazer força. Aquele primeiro jogo no Allianz foi uma vergonha. O Corinthians jogou fácil, jogou sem pressão, cara. Parecia que o Corinthians estava num campo neutro. Foi fácil, foi sem pressão. Aquela discussão, aquela briguinha que teve no segundo jogo em Itaquera foi um ridículo, cara. Os jogadores do Palmeiras, eles estavam abraçando os caras do Corinthians. Aquilo ali chega a ser constrangedor, um Palmeiras e Corinthians naquele nível ali. Os caras entraram naquela final, parecia que não estavam a fim de ganhar, cara. Eles precisam agora se redimir dessa vergonha que eles fizeram. O Palmeiras precisa voltar a ganhar jogo grande, entendeu? Então tinha lá, né, Retrô, não era? CSA, CRB, tava lá no sorteio. Não tinha que pegar esses times, não. Tinha que pegar realmente o Corinthians. Se não fosse o Corinthians, tinha que pegar o Flamengo. Se não fosse o Flamengo, tinha que pegar o São Paulo. Tem que pegar adversário grande. Entendeu? Não tem que ficar com esse negócio de querer ficar ganhando tudo, jogando contra time fraco. Na Libertadores lá, Sporting Cristal, Bolívar, chega, gente. O Palmeiras precisa voltar a se provar. Então, pra mim, por isso que eu achei que foi ótimo pegar o Corinthians. Vai ter que se provar. Esse elenco precisa se provar. O Abel precisa provar que ele é realmente esse puta treinador que todo mundo fala. Ele tem que provar, entendeu? Que ele é esse treinador. Aí você pode falar pra mim, mas cara, como provar? Olha o que ele já ganhou. Beleza, ele ganhou com outro time. Era outro elenco. Agora é outro time. Entendeu? Aqueles jogadores saíram. Ele ganhou com o Luiz Adriano, com o Rony, ele ganhou com o Zé Rafael, ele ganhou com o Scarpa, com o Danilo, com o Patrick de Paula. Aquele time acabou. Ele tem que ganhar agora com o Maurício, ele tem que ganhar agora com o Vitor Roque, ele tem que ganhar agora com o Felipe Anderson, ele tem que ganhar agora com o Facundo. Porque esse elenco que foi montado também com o aval dele. Ele tem que ser campeão com esses jogadores também. Ele tem que continuar provando que ele merece o salário que ele ganha, que ele merece o status que ele tem no Brasil como o maior treinador do futebol brasileiro. Ele tem que provar isso, cara, porque o Palmeiras só tá caindo em jogo grande há 1 ano e meio já. Desde 23 isso tá acontecendo, com exceção daquele jogo lá que o Endrick salvou nossa vida. Então, assim, achei bom, tem que ter derby mesmo, tem que jogar contra o Corinthians mesmo, tem que ter jogo difícil mesmo. E não fica achando você aí, palmeirense, que vai ser fácil, viu? Que vai ser essa facilidade não, viu? Porque eu também tava achando que ia ser fácil a final do Paulista e a gente se ferrou, velho. Entendeu? A gente se ferrou, entendeu? A gente se ferrou legal na final daquele Paulista, entendeu? Então não fica achando aí que vai ser fácil, não. É derby, é clássico, não tem essa facilidade, não. O Palmeiras vai ter que ir lá se provar. Ele vai ter que provar e limpar o vexame que eles fizeram lá na final do Campeonato Paulista, beleza? E, além disso, tem toda a questão de que é um derby inédito na Copa do Brasil, e isso por si só já é absurdo, né? Nunca teve um derby na Copa do Brasil e agora esse é o primeiro derby da história da Copa do Brasil. Incrível, né? Que nunca tenha tido um Palmeiras e Corinthians numa Copa do Brasil, né? Com tanto tempo, desde 89, acho que já existe a Copa do Brasil. Então, assim,
Foi bom, gostei. Quero que você deixe nos comentários o que você acha. Se você gostou de derby na Copa do Brasil. Quero que você também fale pra mim aí se você tá confiante ou não, o que você acha, beleza? Deixa aí nos comentários. Se inscreve aqui no MJ Alviverde e avante palestra!